No fim daquela semana, ela acordou diferente. O corpo dela estava leve, o olhar mais vivo e o pensamento, pela primeira vez em muito tempo, parecia respirar. O curioso é que nada grandioso havia acontecido. Nenhum milagre, nenhum tratamento sofisticado, nenhuma promessa mística. Era apenas o silêncio dentro do corpo. Antes disso, ela vivia uma sensação de carregar o mundo inteiro dentro dela. O peso das emoções não ditas, dos alimentos sem vida, dos pensamentos repetidos, da pressa disfarçada de produtividade. Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui da equipe Alfa. Essa equipe incrível que vem trazendo conhecimento libertador para você. E se você chegou até aqui, é porque você busca inteligência emocional e está cuidando de você como um todo. Fique até o final. Interaja conosco nos comentários. Assim você vai ver resultados profundos na sua vida, se for colocado em prática. Tudo isso formava uma espécie de lama invisível que, dia após dia, se acumulava nas engrenagens mais sutis da vida. No fígado, nos intestinos, na pele, nas células e até nos sentimentos. A medicina moderna chama isso de sobrecarga tóxica. Eu chamo de silêncio interrompido. Porque quando o corpo fala e ninguém ouve, ele grita através do cansaço, da ansiedade, da estagnação. A mente começa a confundir-se com o corpo. E o corpo se torna o espelho daquilo que não conseguimos mais digerir, nem física e nem emocionalmente. Foi então que ela decidiu recomeçar. Não com dietas mirabolantes, nem com refeições extremas, mas com um gesto de conciliação, um reset. E o fígado foi o primeiro a agradecer. Porque o fígado, esse órgão silencioso e generoso, é o guardião da limpeza interna, o verdadeiro alquimista da natureza humana. Ele filtra não só o que comemos, mas o que sentimos. Ele traduz em química o que vivemos em emoção. E quando ele se sobrecarrega, o corpo inteiro perde a música. A desintoxicação, então, não é apenas um processo físico, é um ritual de retorno, um reset físico e emocional que devolve ao corpo sua linguagem original, o equilíbrio. E é isso que vamos falar hoje, sobre os excessos. Os excessos nos adoecem. Como o silêncio cura, como pequenas práticas, como o reset alfa, como tudo isso pode reconectar com a nossa natureza mais pura. Porque às vezes o que chamamos de cansaço é apenas o corpo pedindo espaço para respirar de novo. Você já percebeu que quase todo mundo anda cansado? Cansado sem motivo? Gente jovem que parece idoso. Gente inteligente sem energia para começar nada. Gente bonita se olhando no espelho e dizendo: eu não sei o que é de errado comigo. As pessoas vivem em confusão mental. E se o problema não fosse apenas a força, mas o excesso? Excesso de toxinas, de estímulos, excesso de pensamentos acumulados que o corpo não consegue mais digerir? A verdade é que as pessoas não adoecem da noite para o dia. Elas vão adoecendo aos poucos enquanto tentam viver rápido demais. Cada produto químico, cada emoção engolida, cada noite mal dormida, cada 10 minutinhos a mais no celular, cada refeição feita com culpa, tudo isso deixa um rastro. Um rastro de intoxicação, que vai se infiltrando silenciosamente nas emoções, nos hormônios, no metabolismo e até nos sonhos. Por isso tanta gente diz: eu faço dieta, mas não emagreço. Eu sempre me pergunto, mas o que o seu corpo está tentando segurar? Porque gordura também é proteção. É o corpo tentando guardar longe das células as toxinas que ele não consegue eliminar. O corpo não quer sabotar você, ele está apenas tentando te salvar. E é por isso que quando a gente começa um processo de desintoxicação verdadeiro, não é só o corpo que muda, a mente clareia, as emoções se organizam e de repente tudo que parecia travado começa a fluir. O trabalho, os relacionamentos, as ideias, você começa a conseguir colocar em prática aquilo que realmente almejava. Você já notou quando está intoxicado, nada parece dar certo? As conversas ficam pesadas, decisões parecem dias nublados, a criatividade some, desaparece. É como se as toxinas colocassem um véu sobre a alma, um bloqueio energético e biológico ao mesmo tempo. O fígado, que é o nosso principal órgão de limpeza, é também o órgão da ação, da decisão, da prosperidade. Quando ele está sobrecarregado, a vida trava.
as pessoas ficam irritadas, impacientes, sem tolerância, sem doçura. E é por isso que tanta gente vive como se estivesse constantemente no limite. Não é só o estresse moderno, é o corpo gritando por um novo começo. Já reparou quando você limpa a casa? Já reparou que o ar muda? Pois é, quando você limpa o corpo, muda também a alma. Desintoxicar não é um luxo, é uma libertação. Libertar o corpo daquilo que não precisa mais é libertar a mente daquilo que insiste em segurar. Isso, no fundo, a falta de prosperidade, a falta de estabilidade emocional, a prosperidade profissional, financeira, espiritual, tudo fosse apenas um reflexo interno de acúmulos, de um corpo, de uma mente que já não tem mais espaço para o novo. Pense nisso. O corpo é seu primeiro ambiente. E ele fala o tempo todo. Talvez o que você chama de azar, de cansaço, de bloqueio, seja só um pedido silencioso. Me limpe, me libere, me reinicie. É nesse ponto que começa um verdadeiro reset alfa. Quando você decide que não quer mais sobreviver, você quer viver com clareza. Porque o corpo limpo, ele pensa melhor, ele sente melhor, ele cria melhor, ele vê alternativas, ele vê o horizonte, ele cresce, ele prospera. Um corpo limpo atrai o que é leve, pessoas, oportunidades, ideias. A cura começa quando o corpo volta a respirar. E hoje, talvez o seu corpo só precise disso. Espaço para ser quem ele era antes da intoxicação do seu mundo. Como é que a alfa trabalha? Como a integração vira resultado? Aqui na alfa, nós não tratamos sintomas, nós tratamos sistemas. E quando os sistemas voltam a conversar entre si, o corpo responde. A mente desinflama, a vida anda. Muita gente chega dizendo, tenho ansiedade. Nós acolhemos sim os sintomas, mas investigamos as causas. Inflamação sistêmica, sobrecarga tóxica, resistência insulínica subclínica, intestino permeável, déficit de nutrientes, sono fragmentado, cortisol em alta. É comum a mente estar acelerada. Por quê? Porque o corpo está travado. Como é que pensamentos, como que tratamos tudo isso de maneira integrativa? Vamos lá. O eixo intestino, fígado, cérebro, desbiose intestinal, produção de lipoposacarídeos, inflamação de baixo grau, fígado sobrecarregado na fase 1, na fase 2, aumento de citocinas inflamatórias. Então muda tudo, o foco, o humor, tudo fica deteriorado. Traduzindo, gases, estufamento, pele reativa, tudo isso não são coisas soltas. Frequentemente elas caminham junto com a irritabilidade, oscilação de humor, queda de performance. E quando falamos do metabolismo e humor que andam de mãos dadas, isso é porque picos e quedas de glicoses, eles andam rápido. Oscilação de adrenalina, cortisol, sensação de urgência, impaciência, cérebro em névoa. Isso tem tudo a ver com lanches rápidos, café em excesso, janta tarde. Qual é o resultado? A pessoa não falta força de vontade, ele falta estabilidade bioquímica. Por isso que ela não consegue seguir uma sequência, focar. Mitocôndrias, a central de energia da sua clareza mental. Quando há excesso de toxinas, quando há excesso de inflamação, as mitocôndrias, elas entram em modo de proteção. Então, menos produção de ATP, mais espécies reativas. Então, o corpo, ele poupa energia para a sobrevivência. Então, ele não tem energia para a criatividade. E a criatividade na vida muda tudo. Quando você é criativo, você encontra solução para os problemas. Você encontra saída para as adversidades. Você encontra serenidade no meio do caos. Mas, o que é mesmo que você sente? Cansaço sem explicação, perda de memória recente, desânimo no final da tarde, treino que não rende, pele sem viço. Não é drama, isso é bioenergética. E o fígado? O fígado é o maestro de um reset. Se as fases, tudo isso ele não é preservado, o que é que acontece? Acúmulo metabólicos. E o que é que acontece? O corpo fica reativo. Tradução para o dia a dia. A pessoa não consegue se concentrar, a pessoa ganha gordura abdominal.
O fígado sente a sua agenda, as suas emoções. Sem sono profundo consciente, os sistemas entram em parafusos, a mente fica pesada, o desejo por açúcar aumenta, não é só a noite ruim. É o detox neural comprometido, que não aconteceu porque você não tem uma noite boa. Sem falar nas suplementações que entram em déficit. Tudo isso está integrado. Não é apenas empilhar cápsula, não é isso. É reposicionar cofatores que devolvem eficiência aos sistemas. Magnésio, complexo B, NAC, zinco, ômega 3, vitamina D, tudo isso dá sinalização imune, humor, suporte direto, antioxidantes, cérebro, músculos, enzimas, membranas neurais. Tudo isso para de funcionar se você tiver um corpo todo intoxicado, um corpo todo inflamado. Então, essas peças, elas não estão separadas, elas estão completamente conectadas. A pessoa diz, minha ansiedade piora à tarde. Na verdade, quando vamos investigar aqui na Alfa, percebemos as deficiências nas refeições, os picos de carboidrato, as quedas de glicose. O cérebro interpreta como ameaça. Cortisol, adrenalina, irritação, belisco no doce. Veja só como é que nós aqui trabalhamos. Recomposição de refeições, suporte à mitocôndria, higiene da luz, do sono, ansiedade. Então, queixas de pele, por exemplo, oleosa, cabelo, que começa a ter problemas. Frequentemente vemos o quê? Desbiose intestinal, fígado lento. Então, quando ajustamos as fibras prebióticas, quando juntamos os estímulos biliar, quando juntamos os micronutrientes chaves, melhora a pele, melhora o foco, melhora a fala, melhora o corpo, melhora o couro cabeludo, melhora dores musculares, fadiga. Aí você chega aqui para mim e fala zero criatividade. Thalita, eu não vejo criatividade, eu não consigo ser criativa, eu não vejo saída, eu não vejo solução. Eu tenho um problema, só me dá pico de ansiedade, eu não consigo dormir, enquanto eu poderia estar resolvendo, as coisas poderiam estar fluindo. Quando vamos ver, marcadores clássicos de déficit mitocondrial, funcional. Então, as coisas não estão funcionando. Onde está a B2, a B3, a coenzima Q10, a carnitina? Onde está essa limpeza dessa inflamação? Então, o rendimento físico, a capacidade, eles não funcionam, eles precisam voltar a funcionar. Para isso, precisamos reorganizar a casa, que é o seu corpo. Então, aqui na Alfa, nós trabalhamos com anamnese integrativa, biografia clínica, mapa de sintomas, mente, sono, digestão, pele, ciclo, energia, ambiente, tudo na sua vida nos interessa. Nós levantamos as hipóteses fisiológicas claras, mostrando ao paciente a linha causal do hábito, da bioquímica. E entramos com estratégias em camadas, nutrição prática, estímulos de detox, fígado, linfa, pele, respiração, higiene do sono, manejo do estresse, movimento inteligente, suplementação direcionada. O Reset Alpha, que é o protocolo de destravamento inicial para baixar a inflamação, dar fôlego ao fígado. Depois, personalizamos aí a manutenção. E claro, desenvolvemos métricas de sensação e função. Queremos saber como vai estar caminhando a energia, o foco, o humor, a qualidade do sono, a digestão, a pele, a performance. Porque resultado clínico ele é mensurável, ele é realista. Então, quando você olha só os sintomas, você apaga incêndios. Conhece pessoas ou você se identifica? Você se identifica com isso, com pessoas que vivem apagando incêndios? Você não tem um projeto início, meio e fim. Você vive apenas de resolver problemas. Todos os dias você tem problemas para resolver. Você não está empenhado em um projeto que tem início, meio e fim. Aquela pessoa que se sente produtiva. Não, Thalita, eu vivo apagando incêndios. Todos os dias eu tenho incêndios para apagar. Então, quando você olha esses sistemas, você muda o clima. E isso é que a Alfa faz. A Alfa reconecta engrenagens para que a mente respire, o corpo produza energia e a vida volte a ser limpa, a fluir.
Comenta aqui embaixo para mim nos comentários se você se identifica com isso. Thalita, sim, eu vivo apagando incêndios. Realmente, Thalita, eu sinto que eu vivo apagando incêndios. Comenta aqui embaixo se você se identifica com essa realidade. Se você se identificou com algo, né? Se parte do que eu falei aqui foi inspirador, foi profundo, foi transformador para você, então comenta, respira fundo e comenta aqui embaixo o que é que você se identificou, entendeu? Com sinceridade. Se você fosse fazer uma avaliação rasa da sua qualidade de vida hoje, o que é que você acha mais que te compromete? Vamos lá, pensa comigo. É seu intestino que vive irritado? Ou talvez ele seja lento, preso, sem ritmo, como se tivesse esquecido o próprio compasso da vida? Comenta aqui embaixo se você acha que é o seu intestino que vive irritado ou alguns desses problemas. Você sente que dorme, mas não descansa? Comenta aqui embaixo se, Thalita, sim, é o sono que me prejudica. Sente que você acorda como se o corpo estivesse cansado, como se a mente estivesse barulhenta? É isso que você acha que te incomoda? Comenta aqui embaixo, Thalita, é o sono de má qualidade que tem me prejudicado. Ou talvez é a sua irritabilidade. Será que essa irritabilidade virou rotina, como se cada detalhe fosse uma faísca acendendo um pavio do cansaço? Sim, Thalita, é minha irritabilidade. Então anota aqui, sim, é minha irritabilidade que tem prejudicado a qualidade da minha vida. Você sente que a ansiedade, aquela sensação de estar sempre atrasado para a vida, como se nem tivesse começado ainda? Sente a sua mente turva, a sua concentração fugindo, a criatividade se escondendo? Ou talvez nada pareça te preencher mais, é isso? É esse vazio? Thalita, eu sinto um vazio. Comenta aqui embaixo uma ou mais coisas como essa ou até outras que você acredita que tem prejudicado a sua vida. E aí no meio dessa névoa vem o quê? Vem a culpa. Eu deveria estar melhor, eu deveria render mais, eu deveria ser mais forte. Mas se o seu problema não for a falta de força, e sim os excessos de toxinas, excessos de acúmulos, excessos de estímulos, o corpo fala e quando ninguém escuta, ele grita em forma de sintomas. E não é à toa que a gente hoje não emagrece, não dorme bem, não produz, não sente prazer, não se sente produtivo, não prosperamos emocionalmente, porque o corpo intoxicado, ele bloqueia o fluxo da vida. O fígado travado rouba sua energia. Como vamos viver sem energia? O intestino inflamado altera o humor. Como viver feliz sem humor? O cortisol alto bloqueia a criatividade. Como viver sem encontrar saída? E o cérebro sobrecarregado apaga as cores dos sonhos. Então, pessoas incríveis, elas estão estagnadas, não por falta de talento, mas porque o organismo está em modo sobrevivência. O corpo, ele não está contra você, ele está apenas tentando te proteger. E é exatamente aqui que entra o olhar alfa. Aqui na alfa nós não tratamos sintomas, como eu já disse, tratamos sistemas. E o que fazemos é reconectar engrenagens, corpo, mente, energia. Quando o corpo retoma o diálogo interno, o milagre acontece. O intestino ele desincha, o fígado respira, as mitocôndrias produzem energia limpa, a mente clareia, a alma volta a sorrir. Aqui na alfa nada é superficial, nada é genérico, nada é padrão. Nós avaliamos profundamente bioquímica, hábitos, padrão emocional, sono, digestão, ambiente, suplementação, alimentação e principalmente propósito. Porque saúde sem propósito é um corpo sem direção. Cada cliente que chega aqui, especialmente na versão individualizada, porque nós conseguimos ter mais tempo para essa pessoa, conseguimos avaliar melhor as circunstâncias, tudo que ela fala nos interessa. Até mesmo onde ela nasceu, a sua família, a sua hereditariedade, como foi sua gestação, como foi sua vida intrauterina, como é a alimentação, a cultura, o lugar onde essa pessoa mora, porque tudo influencia. Então, uma avaliação individualizada da alfa é realmente um outro nível de qualidade de vida. E o que acontece no corpo quando o equilíbrio ele se perde? É assim que as pessoas chegam aqui.
As mitocôndrias, né, que as pequenas usinas de energia dentro das células, elas param de produzir ATP de forma eficiente quando há inflamação, estresse crônico, acúmulo de toxinas. Como é a sua vida sem energia? Isso significa menos energia para pensar, para sentir, para viver, para encontrar alternativas, para ser criativo, para prosperar, para reinventar, para fazer uma transição de carreira, para mudar de relacionamentos, para conhecer novas pessoas. Sem energia não tem como fazer isso. A sua vida fica comprometida, a mente perde o foco, o corpo se defende como? Armazenando gordura. O emocional oscila. A deficiência de magnésio drena a sua paciência. A falta de vitamina D apaga o brilho, a sua força de vontade. O desequilíbrio intestinal rouba 90% da sua serotonina, que deveria te dar leveza. Como viver assim? Pessoas estão vivendo migalhas de vida. Pessoas estão apenas sobrevivendo. O corpo fala em química, o que o coração tenta dizer em silêncio. E quando o mundo corre atrás de soluções imediatas, a alfa, ela se aprofunda. Se você quer soluções imediatas e rápidas e milagrosas, a alfa não é o lugar. A alfa quer profundidade, quer pessoas comprometidas com o seu processo, quer pessoas que realmente querem mudar de vida. E todo mundo que quer mudar de vida tem que agarrar o seu próprio processo. É o processo que, inclusive, vai te ajudar a ajudar novas pessoas. Quando você vive o processo, você consegue ser profundo, você consegue ajudar novas pessoas. É por isso que os terapeutas da Alfa, eles conseguem ajudar outras pessoas, porque todos eles viveram o processo, abraçaram a sua causa, viveram passo a passo. E por isso conseguimos ajudar as pessoas a transformar as próprias vidas, ajudar as pessoas a ligar a transformação que já habita dentro delas. A gente escuta o corpo, lê o que ele está tentando escrever há anos, em forma de insônia, de compulsão, de sobrepeso, de cansaço, desmotivação. Isso é uma carta do corpo para você. Escreva aqui no comentário para mim, eu vou saber que você chegou até aqui nesse podcast. Eu vou ler a carta que o meu corpo escreveu para mim. Escreva aqui nos comentários. Eu vou ler a carta que o meu corpo escreveu para mim. Por quê? Thalita, que carta é essa? É isso. É esses sinais. É como se esses sinais fossem escritas. É como se o corpo estivesse escrevendo o que ele está tentando te dizer. Por que os nossos resultados aqui são sempre tão surpreendentes? Porque quando o corpo volta a funcionar em harmonia, a pessoa sente, se transforma, o cérebro volta a criar, o humor se estabiliza, a pele brilha, o metabolismo responde. E o mais bonito, a vida flui. É por isso que ouvimos com frequência depoimentos como: eu não acredito, Thalita, que eu perdi tanto tempo me sentindo mal. Eu não acredito que perdi tantas oportunidades. Eu não percebi essas oportunidades aparecendo. Agora é o meu momento. Agora eu entendo o que é viver de verdade. Conquistei o corpo, a energia, a mente que eu sempre sonhei, que era meu por merecimento. Porque a cura não é mágica. É ciência aliada à consciência. E a Alfa tem histórico de resultados que assustam de tão transformadores. Pessoas que voltam a sonhar, trabalhar, empreender, criar, amar, sentir, viver novamente. Não existe nada mais poderoso do que ver o corpo limpo, a mente livre, voltando a vibrar na mesma frequência da prosperidade. Agora é sobre você. Você que está me ouvindo agora, sim, você. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você pede transformação, quer leveza, quer saúde, quer propósito, quer recomeço. Então me diga, qual é o seu alvo agora? É alcançar o peso ideal e sentir orgulho do que você vê no espelho? Escreva novamente para mim aqui no comentário. Qual é o seu alvo agora? É alcançar o peso ideal? Você quer sentir orgulho do que você vê no espelho? Então escreva para mim, sim, Thalita, alcançar meu peso ideal. Quero sentir orgulho do que eu vejo no espelho. É voltar a dormir profundamente. Se for mais de um alvo, escreva todos, não tem problema. É voltar a dormir profundamente, acordar com clareza, com vontade de viver. É recuperar a energia, a motivação profissional que o cansaço, a falta de criatividade te roubou. É fazer uma transição de carreira, como tantas pessoas que fizeram terapia com a Alfa, depois fizeram formação com a Alfa e hoje são terapeutas, hoje ajudam outras pessoas porque eles passaram por um processo de transformação muito grande. E você quer fazer essa transição de carreira? Você quer sentir forte o suficiente para isso?
Qual é o seu alvo? É domar a ansiedade, restaurar o intestino, reconquistar o brilho nos olhos? Escreva para mim aqui qual é o seu alvo. O que é que o seu corpo está pedindo há tanto tempo que você ainda não ouviu? Comente aqui, escreva, nomeie, dê nome ao seu alvo. Você precisa ter clareza do que você quer. Como você vai alcançar algo se você nem sabe exatamente o que você quer? Porque quando você nomeia o que deseja, você dá ao universo um comando claro. Estou pronto, eu quero viver aquilo que mereço. Dê nome ao seu alvo, ao seu objetivo, ao seu sonho. E é isso que a Alfa faz. Conduz você, aquele corpo que sobrevive, e você migra para aquele corpo que prospera. Da mente que repete para a mente que cria. Do medo para o movimento, você pode viver essa transformação. E se você chegou aqui, é porque você já começou. A doença, a inflamação, o excesso de toxinas físicas e emocionais, tudo isso é uma resposta do seu corpo, é uma mensagem clara de que algo está fora de equilíbrio. Isso não é vergonha, isso não é um fracasso, isso é um sinal que ficou difícil manter o fluxo original por conta de um acúmulo que você talvez ignorou e não soube como lidar. E sabe qual é o maior erro? É ficar se enganando, achando que está tudo bem. É ver outras pessoas prosperarem e mudar de fase. E você dizer, depois passa, é assim mesmo. Isso é autossabotagem. Porque, na verdade, quanto mais você adia, mais bloqueio se instala. Mais a sua energia se estagna, mais é difícil recomeçar com força, com autenticidade. Honestidade consigo mesmo é o primeiro passo real para uma transformação verdadeira. Seja pleno, reconheça que há resistência, que há dificuldade, que às vezes você ainda insiste em segurar o que não te serve, mesmo sabendo que aquilo só aumenta o peso, a inflamação, o sofrimento. Não há espaço para ilusões nessa jornada de cura. Aqui você merece olhar para dentro com coragem, sem auto-engano, sem fantasia. Você não precisa ser forte de qualquer jeito, você precisa de direcionamento. A força verdadeira nasce do reconhecimento, da aceitação que o que te adoece precisa ser libertado, não alimentado. Você tem alimentado aquilo que te adoeceu até hoje. A beleza dessa libertação é justamente essa. Ela exige coragem, honestidade, uma disposição verdadeira de cuidar. Nós aqui na Alfa estamos aqui para acompanhar você nessa jornada. Nosso trabalho é ajudar, é remover os obstáculos internos, é limpar o que não faz mais sentido para você, é restabelecer a conexão com a sua essência mais pura, mais verdadeira. E essa conexão só acontece quando você aceita que a sua saúde física e emocional são interdependentes, que o equilíbrio vem do respeito da sua verdade sem ilusões, porque a cura não é uma narrativa romântica de que tudo deve ser perfeito e nem uma tentativa de negar as dificuldades. É uma coragem diária de olhar para si, de admitir suas fraquezas, de dar os passos concretos para reequilibrar esse rio interno. É entender que sim, há forças que inflamam, que intoxicam sim, e essas forças só perdem poder quando você decide aprender, agir, se comprometer de verdade com o seu bem-estar. Sem isso, você apenas vive de aparência. Finge que tudo está bem, enquanto o rio vai escorregando até que a correnteza não consiga mais fluir. Então seja justo com você mesmo. Não minimize, não justifique, não se acomode, não se esconda. Seja honesto, seja forte o suficiente para encarar o que precisa sair, o que precisa ser deixado para trás. Porque a verdadeira saúde nasce dessa honestidade, dessa coragem de enfrentar o que é difícil, de fazer a limpeza que muitas vezes é dolorosa. É difícil de admitir, mas saiba de uma coisa, essa limpeza é uma ponte para uma nova vida, uma vida vibrante, uma vida mais leve, uma vida verdadeira. Nós aqui na Alfa estamos acostumados a ver essa transformação ao vivo, a cores, debaixo dos nossos olhos. Você precisa acreditar que pessoas como você, pessoas que enfrentam os seus desafios, elas conseguiram o peso ideal, elas conseguiram clareza mental, elas conseguiram estabilizar o sono, estabilizar o humor, elas conseguiram uma vida muito mais próspera, ela conseguiu ter clareza, ter criatividade, ver sair da solução, fazer transição de carreira. Pessoas chegaram aqui na Alfa completamente bloqueadas, estagnadas, intoxicadas e reverteram tanto o quadro a ponto de hoje estar ajudando as pessoas como terapeutas também. De hoje está transformando vidas porque elas passaram pelo processo, então abrace o seu processo. Você pode começar de repente por uma avaliação de exames laboratoriais, entender como está o seu funcionamento.
Onde estão essas toxinas? Como começar essa libertação? Você pode começar por fazer um tratamento psicoemocional e tantos outros recursos que a Alfa tem aqui para te ajudar. Lembre-se, a sua essência é pura, seu potencial é imenso. Você só precisa dar o passo corajoso de liberar tudo aquilo que bloqueia para que sua beleza possa florescer, seu rio possa e faça o que merece, voltar a correr livre, cristalino, profundo, cheio de vida. Basta que você aceite a transformação. Comece com um ato honesto, consciente e decidido de cuidar de você mesmo, de dentro para fora. Conte com a equipe Alfa, essa equipe de excelência que tem atendido pessoas no Brasil e no mundo, pessoas que alcançaram essa transformação. Acesse o nosso site, visite as nossas redes sociais, busque saber como nós trabalhamos. Tenha certeza absoluta que nós podemos te ajudar, ser direcionado, ser profundo. Com você que pensa que o mundo se acabou, que não tem mais jeito para você, ou que seus problemas já chegaram num nível muito grande, ou que você está estagnado há muito tempo. Para todas as pessoas, existe uma versão ainda melhor de você que você talvez não conheça. Te aguardo no próximo podcast.